Imagine-se caminhando por uma planície antiga sob um céu carregado de nuvens, quando a lenda sussurra ao pé do seu ouvido. Em algum lugar desse solo nasceram criaturas colossais, frutos de um encontro proibido entre o divino e o humano. Dizem que eram guerreiros tão altos que os homens pareciam gafanhotos diante deles. Dizem até que seus ossos gigantes foram escondidos em museus, longe dos olhos curiosos. Mas será que essas histórias são reais ou apenas sombras projetadas pelo medo e pela imaginação? Hoje, vamos viajar pelos mitos e pelas escrituras em busca da verdade por trás dos Nefilim. A pergunta: quem eram esses gigantes enigmáticos? Eram deuses caídos, anjos rebeldes, híbridos ou simplesmente humanos de grande estatura? Existiram realmente? A Bíblia os menciona, mas de forma enigmática. Vamos explorar cada pista. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, em Gênesis 6, 1 a 4 e em Números 13, 32, 33. Na narrativa do Gênesis, logo antes da história de Noé, lê-se: os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e lhes deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Em Números, quando os espias de Moisés retornam de Canaã, relatam ter visto os descendentes de Anak, filhos dos Nefilim, e se descrevem como gafanhotos diante deles. Esses versos tão curtos abriram espaço para séculos de debate. O termo hebraico Nefilim foi traduzido pela Septuaginta como gigantes, mas a etimologia é incerta. Alguns estudiosos relacionam a palavra à raiz NPL, que significa cair. Por isso, muitos interpretam Nefilim como caídos, seja porque teriam caído do céu ou porque derrubavam outros. Outras versões sugerem os que fazem cair ou mesmo os violentos. Se eram gigantes ou caídos, quem seriam esses filhos de Deus e filhas dos homens? Uma interpretação antiga, presente no livro de Enoque, afirma que os filhos de Deus eram anjos vigilantes enviados à terra para observar a humanidade. Esses anjos teriam se apaixonado pelas mulheres humanas e tido filhos com elas. O livro de Enoque os descreve como seres poderosos que introduziram conhecimentos proibidos, como metalurgia e magia, e que seus descendentes, os Nefilim, espalharam violência e corrupção. Segundo essa tradição, a maldade dos Nefilim e o ensinamento dos anjos caídos explicariam a decisão divina de enviar o dilúvio. Embora fascinante, essa narrativa não faz parte do cânon das escrituras hebraicas nem da Bíblia cristã. O livro de Enoque foi popular entre grupos judaicos antigos e influenciou alguns autores cristãos, mas foi rejeitado pelos rabinos e concílios. A tradição oficial judaica viu com desconfiança a ideia de anjos procriarem com humanos. Rabinos como Shimon Bar Yochai consideraram herética essa leitura e amaldiçoaram quem a ensinasse. Para esses intérpretes, os filhos de Deus seriam seres humanos da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam as mulheres da linhagem de Caim, símbolo da corrupção moral. Assim, os Nefilim seriam fruto da mistura entre fiéis e ímpios, não de uma união interespécies. Outra possibilidade, defendida por alguns estudiosos modernos, é que Nefilim designasse guerreiros lendários ou nobres de grande poder. O professor Brian R. Doak sugere que a palavra se referia a elites guerreiras de Canaã que não tinham necessariamente estatura sobrenatural. Arqueólogos como J. E. Wright lembram que muitas cidades cananeias eram cercadas por muralhas ciclópicas e megalitos. Confrontados com construções tão grandes, os hebreus podem ter imaginado que povos gigantescos as haviam erguido. Essa visão encontra eco no relato dos espias, em Números.
eles retornam assustados, dizendo que os habitantes de Canaã eram de grande estatura e que se sentiram como gafanhotos. Mas essa afirmação pode ser exagero causado pelo medo. A frase, os filhos de Anak são parte dos Nefilim, talvez seja apenas a opinião dos espias, não uma afirmação factual de Moisés. Além dos Nefilim, a Bíblia menciona outros gigantes, como os Refaim e os Anaquim. Esses grupos aparecem em passagens de Deuteronômio, Josué e Samuel. Por exemplo, Deuteronômio 3:11 descreve o rei Og de Bazã dormindo numa cama de ferro de 9 côvados de comprimento, cerca de 4 metros, levando alguns a imaginarem que ele teria mais de 3 metros de altura. O confronto entre Davi e Golias, em 1 Samuel 17, é outro exemplo famoso. Manuscritos mais antigos indicam que Golias media cerca de 2 metros, altura elevada para a época, mas não necessariamente monstruosa. Sites sensacionalistas afirmam que o Smithsonian teria destruído esqueletos gigantes para ocultar provas dos Nefilim. No entanto, investigações sérias mostram que essas histórias são falsas. Agências como Snopes e National Geographic desmentiram tais alegações, apontando que as imagens circulantes são fotomontagens. Não há evidências de pessoas de 5.000 ou mais vivendo na antiguidade. Casos documentados de gigantismo, como o de Robert Wadlow, com 2,72, resultam de distúrbios da glândula pituitária. O fascínio, entretanto, permanece. Por que a Bíblia menciona esses seres de forma tão sucinta? Por que culturas diferentes têm mitos de gigantes? O livro de Enoque descreve anjos ensinando metalurgia e magia. O livro de Jubileus associa os Nefilim a espíritos malignos. Será que essas narrativas escondem memórias de povos que enfrentaram tribos de estatura incomum? Ou seriam metáforas para confrontos entre fé e violência? Teóricos modernos misturam Nefilim com extraterrestres, Atlântida, pirâmides e lendas indígenas. Movimentos neopagãos e ocultistas reinterpretam a figura dos Nefilim como símbolos de libertação espiritual. A internet está repleta de vídeos e textos que mesclam arqueologia, religião e ufologia. Como separar fatos, mitos e propaganda? Ao longo da história, várias interpretações tentaram decifrar o enigma dos Nefilim. A interpretação dos anjos caídos, presente em Enoque e apoiada por autores cristãos como Justino Mártir e Tertuliano, fala de anjos vigilantes que desceram à terra. Tiveram filhos gigantes e ensinaram artes ilícitas. Entretanto, rabinos e teólogos posteriores rejeitaram essa visão, pois ela conflitava com a natureza incorpórea e obediente dos mensageiros celestes, além de alimentar mitos sobre demônios súcubos e íncubos. A interpretação setita, defendida por Júlios Africanos, Agostinho e Calvino, sustenta que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Ao misturarem-se, os setitas teriam abandonado a santidade, gerando homens poderosos e violentos, descritos como Nefilim. Essa leitura evita problemas teológicos, mas não explica totalmente por que os filhos resultantes foram vistos como heróis ou gigantes. Já a interpretação cultural ou política vê Nefilim como título honorífico para elites guerreiras. A palavra gigantes, da Septuaginta, pode ter se inspirado na mitologia grega, em que gigantes eram seres rebeldes contra os deuses, não necessariamente de enorme estatura. Essas visões coexistiram e competiram ao longo dos séculos. Orígenes admitia a possibilidade de híbridos. Crisóstomo e Jerônimo rejeitavam os gigantes literais. Na Idade Média, graças ao livro de Enoque e às lendas cavaleirescas, a figura dos Nefilim fundiu-se com mitos de ogros e dragões. A Reforma Protestante retomou a leitura moralista, enxergando nos Nefilim um símbolo da decadência humana antes do dilúvio.
O Talmud preserva ecos distantes dos vigilantes e alerta sobre demônios noturnos como Lilith, mas deixa claro que a Torá não apoia a ideia de anjos procriando com mulheres. A Cabala, por outro lado, retomou temas de anjos rebeldes e combinou-os com mitos mesopotâmicos e persas, alimentando uma rica tapeçaria de demônios e gigantes. Perceba como essas interpretações refletem as tensões de cada época. Em um mundo cercado por impérios, era natural imaginar guerreiros gigantes e temer enfrentar cananeus bem armados. Em tempos de perseguição, falar de anjos que se corrompem e trazem magia proibida era uma forma de explicar o sofrimento e advertir contra práticas estrangeiras. A tradução grega de Nephilim para gigantes talvez tenha reforçado a noção de seres enormes. Na mitologia helênica, os gigantes eram filhos da terra que se rebelaram contra Zeus. Quando os judeus da diáspora ouviram esse termo aplicado aos Nephilim, a imagem grega pode ter se sobreposto, transformando guerreiros poderosos em gigantes literais. Por fim, textos deuterocanônicos e apócrifos como Judite, Sirácida, Baruque e Jubileus mostram forte interesse em seres sobrenaturais e em explicar a origem do mal através de híbridos. O Novo Testamento, nas cartas de 2 Pedro e Judas, menciona anjos que pecaram e aguardam julgamento ecoando Enoque, mas sem foco nos gigantes. A discussão sobre os Nefilim diz tanto sobre nós quanto sobre eles. Cada época projeta-nos gigantes, seus medos e curiosidades. Medo de invasores, de monstros imaginários, de anjos sedutores, angústia diante da miscigenação, curiosidade sobre megálitos e caveiras alongadas. Talvez os Nephilim fossem mais símbolos de transgressão do que seres de carne e osso. Mas a história não termina aqui. Ainda precisamos perguntar: existe alguma evidência arqueológica séria? O que estudos sobre gigantismo nos dizem sobre Golias? E por que, apesar da falta de provas, a figura dos Nephilim continua a inflamar teorias conspiratórias, inclusive com supostas ligações a extraterrestres e sociedades secretas? Ao longo dessa jornada, cruzamos terras antigas e subimos pelas nuvens da imaginação. Visitamos as páginas da Bíblia, mergulhamos em manuscritos apócrifos, ouvimos a voz de rabinos, padres e arqueólogos. A cada passo, os Nefilim mudavam de forma, gigantes de pedra, heróis de guerra, híbridos angélicos, símbolos morais. Agora, ao nos aproximarmos do fim, precisamos amarrar essas histórias e extrair delas algo que faça sentido para a nossa vida hoje. Afinal, por que essa lenda persiste? O que a figura dos Nefilim nos ensina sobre nós mesmos? Se observarmos de forma crítica, perceberemos que o fascínio por esses gigantes revela a nossa própria natureza dual. De um lado, somos atraídos pelo extraordinário, pelo sobrenatural e pelo misterioso. Em um mundo repleto de conflitos e frustrações, imaginar que seres de poder inimaginável caminhavam entre nós nos faz sentir parte de uma saga maior. De outro lado, usar a figura de gigantes serve para canalizar nossos medos. O medo do outro, do estrangeiro, do inimigo imbatível, do desconhecido que ameaça a nossa estabilidade. O relato dos espias que tremeram diante dos filhos de Anak não é apenas sobre estatura. É sobre o pavor que paralisa um povo diante de um desafio. É importante lembrar que a Bíblia não glorifica os Nefilim. Quando mencionados, aparecem de passagem, como parte de um cenário mais amplo. Em Gênesis, os Nefilim introduzem a decadência moral que precede o dilúvio. Em Números, são fruto do exagero de homens amedrontados diante da missão de conquistar Canaã. O foco das narrativas está no relacionamento entre Deus e a humanidade, na escolha entre obedecer ou rebelar-se, no contraste entre fé e medo. Já os livros apócrifos, como Enoque, exploram o tema com mais detalhes e sensacionalismo, talvez para explicar a origem do mal e das artes mágicas.
Eles falam de anjos seduzidos pela beleza humana, de conhecimentos proibidos que corrompem e de gigantes que aterrorizam. São histórias marcadas por imaginação fértil e lições éticas. Não se deve brincar com forças além do nosso entendimento. Mas esses textos também nos mostram como a tradição religiosa é plural, cheia de debates e interpretações. No campo científico, permanecemos com os pés no chão. Até hoje, não há provas concretas de uma raça de gigantes de 5 ou 10 metros. Os ossos gigantes que circulam online são montagens ou casos isolados de gigantismo. Isso não diminui a força das narrativas, apenas nos alerta a separar mito e realidade. Quando compreendemos que lendas de gigantes servem a propósitos simbólicos e pedagógicos, ficamos menos suscetíveis a teorias conspiratórias. Então, o que os Nefilim nos ensinam? Eles apontam para limites. A história deles fala sobre transgredir fronteiras, seja entre o divino e o humano, o sagrado e o profano, a coragem e a covardia. Quando os filhos de Deus ultrapassam os limites, o caos se instala. Essa mensagem ecoa em tempos modernos, quando tecnologias e poderes sem precedentes nos seduzem a brincar de deuses. O conto dos Nefilim lembra que certas linhas não devem ser cruzadas, não por medo de gigantes, mas por respeito à ordem, à ética e à vida. Além disso, a figura do gigante é um espelho para nossos monstros internos. Quantas vezes erguemos gigantes invisíveis que nos impedem de avançar? Medo da crítica, insegurança, culpa, orgulho. São Nefilim que nos fazem sentir como gafanhotos diante dos desafios. A narrativa bíblica convida a enfrentá-los com fé e coragem, como Josué e Caleb decidiram confiar na promessa divina. Eles não negaram a existência dos filhos de Anak, apenas reconheceram que a força de seu Deus era maior que a estatura do inimigo. No fim das contas, a grande lição não está em descobrir se seres de 12 pés de altura realmente caminharam sobre a terra, mas em compreender o poder das histórias. Mitos como o dos Nefilim atravessam culturas porque falam de dilemas universais: tentação, rebelião, medo, coragem e redenção. Ao refletir sobre gigantes que talvez nunca existiram, percebemos que nossos maiores desafios são invisíveis e estão dentro de nós. São gigantes que precisamos nomear, confrontar e vencer diariamente. E você? Que gigantes tem enfrentado? Talvez não sejam filhos de anjos, mas vozes que sussurram que você não é capaz. Compartilhe nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa investigação. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ainda vamos explorar outras criaturas misteriosas, profecias enigmáticas e mensagens profundas das Escrituras. Faça parte dessa jornada, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de histórias bíblicas e até o próximo capítulo dessa aventura pelo desconhecido.